Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do. Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está bem. E hoje vamos para mais um vídeo de português. Ó, quero começar um diário aqui. Quem que quero começar? Eu. Então, cadê o eu daqui? Não tem. Então, eu não tenho como circular, certo? Porque o sujeito da oração não aparece. Então, o sujeito da oração, vamos colocar, o sujeito da oração é eu. Deixa eu colocar assim em letra maiúscula, vírgula. Não é possível circular, vírgula, pois se trata de um sujeito oculto. Então, ele não aparece. Eu sei qual que é o sujeito. É o eu, né? Porque quem quero começar um diário? Quem quero começar? Eu quero. Eu sei qual é o sujeito, mas o sujeito não aparece. Então, ele é um sujeito oculto. Certo? Quando você pergunta ao verbo quem é o responsável por sua ação, descobre quem é o sujeito. Por exemplo, na frase quero começar um diário aqui, deve-se perguntar quem quer começar um diário aqui? A resposta é eu. Portanto, esse é o sujeito. Além do contexto que nos fornece informações, podemos descobrir qual é o sujeito, porque, como já sabemos, o verbo sempre concorda com ele. Assim, se o verbo está na primeira pessoa, quero, o único sujeito que concorda com ele é eu, também porque está na primeira pessoa. Quando o sujeito não aparece, né, quando ele não está explícito, não aparece, mas é possível identificá-lo na oração, dizemos que se trata de sujeito oculto. Vou pedir, então, para vocês pegarem o marca-texto e marcarem aqui, certo? E marcarem aqui certinho, tá aqui. Sujeito oculto pode ser percebido quando, o sujeito é um desses pronomes, eu, tu, ele, ela, você, nós ou vós, mas ele não aparece na oração. Por exemplo, gosto de gravar. Quem que gosta de gravar? Eu gosto, ó. Eu gosto. O outro, gravaremos um vlog no próximo verão. Quem que gravaremos um vlog? Nós. Ó, gravaremos, nós gravaremos. E o 2, o sujeito não aparece escrito na oração do verbo em questão, mas surge em oração anterior. Veja a seguir. Você vai todo dia ao estúdio, mas sempre se esquece de trazer meu microfone. Aparecem 2 verbos nessa frase. Vai, ó, vai, tá aqui, né? Vai. No caso, você, né, que é o sujeito, pois aparece escrito na oração, concordando com o verbo você vai. E o sujeito do verbo esquecer, tá aqui, ó. Pois é oculto, pois ele não aparece escrito na oração em que o verbo se encontra, mas surge claramente na oração anterior, você vai todo dia ao estúdio. Então, quem é que vai esquecer? Quem que esquece? Você. Olha lá, aqui o sujeito está concordando com o verbo vai e com o verbo esquece, certo?
Observe outro caso. Contratam-se editores de vídeo para canais sobre história em quadrinhos e desenhos animados. Nessa oração, o sujeito não aparece. É possível identificá-lo analisando o verbo e o contexto da frase. Quem que contrata os editores? Quem? Eles contratam. Certo? Em algumas situações, não é possível identificar o sujeito da oração. Isso acontece quando o verbo está na terceira pessoa do singular, mas o pronome se, ó. Aqui o pronome, ó, está na terceira pessoa e tem o pronome se aqui, ó, do ladinho. Aluga-se câmera de alta definição. Quem que aluga-se, gente? Quem? 2. O verbo está na terceira pessoa do plural. Gravaram um vídeo sobre a 4ª temporada de Miraculous, né? Quem gravaram o vídeo? O verbo está no infinitivo. Que divertido gravar vídeos sobre HQ. Então, aqui, ó, que divertido gravar vídeos. Cadê? O que é divertido gravar? O que é divertido gravar? Certo? Nem toda oração com verbo na terceira pessoa do plural tem sujeito indeterminado, que a gente não determina, a gente não sabe quem que é o sujeito. É preciso que o verbo não esteja relacionado a nenhum termo identificado antes, mesmo que em outra oração. Observe o exemplo. Marina e Luísa têm o canal de vídeo. Ponto. Gravaram vários essa semana. Ainda que o sujeito não apareça na segunda oração, ele é facilmente identificável, como Marina e Luísa. Não se trata, portanto, de sujeito indeterminado, porque a gente sabe que quem gravaram? Marina e Luísa. Aqui apareceu o sujeito, certo? Então, ele não é indeterminado, porque ele aparece o sujeito. O sujeito indeterminado, quando a gente não define quem que é. Pode ser ele, pode ser ela, pode ser eles, pode ser elas, né? Então, a gente não sabe quem é. E aí, nós temos aqui a nossa lição de casa, gente. Certo? O nosso para casa. Certo? Então, para casa já está aqui. Já marquei aqui a lição de casa. Como vocês têm o feriado, vocês vão entregar essa atividade somente na quarta-feira. Então, vocês têm bastante tempo para fazer, certo? E nós vamos ter que ler o texto para poder responder aqui, certo? Então, essa folha aqui, deixa a prof voltar agora. Certo? Então, nós temos ali a lição de casa na apostila e nós temos uma ficha de atividade também. A ficha de atividade é a ficha 33 e 34, certo? Vamos fazer para treinar isso, sujeito indeterminado e sujeito oculto. A professora Thalissa também vai dar um reforço sobre isso, porque eu acho bem legal, já conversei com ela. Então, quem puder ver o EDA, veja, porque é muito importante, né? Ela vai dar o reforço sobre isso. Mas é bem simples, certo? É só analisar bem a frase, certo, gente? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. Se cuidem, não se preocupem que se tiver dúvida, a prof explica, não tem problema, certo? Então, é isso. Ficamos por aqui. Bom final de semana e até bom feriado e até o nosso próximo vídeo. E hoje a prof vai fazer a correção da apostila de português. Então, peguem a apostila de português lá na página 60, 61 e 62, que nós vamos fazer a correção. A prof vai colocar a apostila aqui. Então, vamos lá. Lá na página 60, leia a notícia a seguir e observe as orações destacadas. Então, tá lá. Canal do YouTube faz sucesso e vira uma editora de quadrinhos. Então, seguidores viram clientes e comemoraram a cada lançamento da editora Pipoca e Nanquim.
A meta este ano é lançar 12 quadrinhos. Então, eles têm que lançar 12 revistinhas de quadrinhos, né? 12 HQ. Vamos ver, então. Os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim começaram a gravar vídeos sobre cultura pop em 2009. O sucesso não foi imediato, levou tempo. Foi trabalhado e aprimorado. Quer dizer, aprimorado quer dizer melhorado. Quando chegaram ao YouTube, o público cresceu e começou a participar mais. O sucesso no YouTube se tornou profissão quando Bruno Zago, Daniel Lopes e Alexandre Calari se tornaram editores de quadrinhos. Os vídeos mostravam que eles entendiam e muito do assunto. Foram trabalhar na Mitos, uma editora que também presta serviços para a Panini, a responsável por publicar os quadrinhos da Marvel e DC no Brasil. E ainda os mangás, como Dragon Ball e One Punch Man, por exemplo. Certo? Então, assim, gente, a Panini é aquela editora que faz aqueles álbuns de jogadores de futebol, certo? É a Panini que faz. Então, a Panini também publica os quadrinhos. Em 2017, fundaram a editora Pipoca e Nanquim. Recentemente, a editora ganhou uma sede própria. Os 3 deixaram os antigos empregos para se dedicar exclusivamente a produzir vídeos, editar e publicar quadrinhos. Em uma conversa durante um evento de quadrinhos, Bruno Zago revelou a diferença entre ser funcionário e agora dono da própria empresa. Muda que na outra empresa eu não tomava decisão. Eu colocava a mão na massa, mas não decidia nada. Agora, com a nossa empresa, a gente que toma as decisões, a gente decide qual imagem da capa, onde vai ser impresso, quanto vai custar, explica. Os vídeos no canal do YouTube são divertidos e informativos. Agora, quando lançam quadrinhos, prezam pelo acabamento das obras e escolhem a dedo cada lançamento. Certo? Então, olha, gente, tá disponível aqui, ó. Tá aqui o site aqui, ó, certo? Para vocês entrarem, quem quiser entrar e ver, né, o entretenimento deles, o que eles fazem, certo? Então tá ali, quem quiser entrar depois e quiser ver, eu acho bem legal isso. Depois, gente, eu vou tentar entrar, eu vou até copiar aqui, ó, que eu vou tentar entrar aqui depois, pra gente dar uma olhada, para ver se a gente consegue entrar para ver o que é, né? Como que é. Então, tá lá. Agora leia no quadro as frases destacadas e coloque o sujeito ao lado. Então, tá lá, ó, a oração e o sujeito. Então, diz, na primeira oração, os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim começaram a gravar vídeos sobre cultura pop em 2009. Então, vamos lá. Qual é o sujeito? Quem é que começaram a gravar vídeos? Os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim. Então, é isso que nós vamos colocar. Os 3 integrantes do Pipoca. Lembrando que o Pipoca é nome próprio, né? Porque é o nome do canal deles. E Nanquim, tá aí. Então, esse é o sujeito, certo? Desta oração. Em 2017, fundaram a editora Pipoca e Nanquim. Gente, quem que fundaram? Quem que fundaram a editora Pipoca e Nanquim? Quem foi? Eles. Ó o sujeito oculto aí, ó. Certo? Aqui é o sujeito oculto. Eles. Então, o sujeito são eles. Eles quem? Os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim. São eles. Embaixo. Os 3 deixaram os antigos empregos para se dedicar exclusivamente a produzir vídeos, editar e publicar quadrinhos. Então, vamos lá. Quem que deixaram os antigos empregos?
Os três. Os três, certo? Os três quem? Os três editores, certo? Então, eles deixaram os antigos empregos. Tá aí o sujeito. Aqui é o sujeito indeterminado. Os três quem? Né? Diz lá o nome deles lá. É o Bruno Zago, o Daniel Lopes e o Alexandre Calari. Os três. Então, é um sujeito indeterminado. Ele não diz quem é, quem são, certo? Embaixo, mas não decidia nada. Quem não decidia nada? Essa foi uma fala, né? Do Bruno Zago. Então, ele não decidia nada. Então, eu não decidia nada. Então, tá aqui o sujeito, certo? Então, tá aí. Sujeito oculto também. O último, quando lançam quadrinhos, prezam pelo acabamento das obras e escolhem a dedo cada lançamento. Então, vamos lá. Quem que prezam pelo acabamento das obras e escolhem a dedo? Quem, gente? Quem é que lançam e quem é que prezam? Os três integrantes do Pipoca e Nanquim. De novo, são eles que fazem isso, certo? Então, quem é que lançam e quem é que prezam? Os três integrantes do Pipoca e Nanquim. Ok? Então, vamos lá. 2. Relacione as orações aos tipos de sujeito. Então, eu tenho sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito simples. Então, vamos ver. A editora ganhou uma sede própria. Quem que ganhou uma sede própria? A editora. Então, esse aqui é o sujeito que? Simples. Então, eu coloco a letra D, porque é o sujeito simples, certo? Embaixo, Bruno Zago e Daniel Lopes se tornaram editores de quadrinhos. Quem que se tornaram editores de quadrinhos? Bruno Zago e Daniel Lopes. Então, ele é um sujeito composto. Tá ali, tem dois sujeitos, ó, o Bruno Zago e o Daniel Lopes. Embaixo, não acharam os desenhistas. Quem que não acharam os desenhistas? Quem que não acharam? A gente não sabe, não diz quem é. São eles não acharam. Então, ele é sujeito indeterminado, não determina, não diz quem é, certo? E o último é, em 2017, fundaram a editora Pipoca e Nanquim. Quem que fundaram? A gente sabe que foram os três, né? Mas, como a gente não aparece o sujeito aí, ele é oculto, então é a letra B, certo? 3. Identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os adequadamente. Então, vamos lá. A gravação junina acontecerá no dia 13 de junho. Então, o que acontecerá no dia 13 de junho? A gravação junina, tá? E é para a gente classificar entre sujeito simples, composto, indeterminado, oculto. A gravação junina, o que ela é? Ela é um sujeito, o quê? Simples, né? Ela diz quem foi, o que vai acontecer, já diz ali. B, tive vários acessos no meu blog. Tá, quem é que teve vários acessos no meu blog? Eu tive vários acessos no meu blog, certo? Então, o sujeito aparece? Não. Então, o sujeito é oculto, porque ele não aparece. C. Receberam os artistas
para gravação. Quem é que receberam os artistas para gravação? Eles. Mas eles quem? Diz eles quem? Não, não diz, a gente não sabe eles quem. Pode ser qualquer pessoa. Então, o sujeito é indeterminado. Não diz quem é. Certo? Outra. Marina chegou ao estúdio. Quem chegou ao estúdio? Marina. Qual que é o sujeito? Sujeito aparece, é só um sujeito, então é sujeito simples, certo? E o último, André e Camila gravaram ontem. Quem gravaram ontem? André e Camila. Qual que é o sujeito? Sujeito composto. Por quê? Porque tem mais de 2 núcleos, certo? André e Camila. Tem mais de um. Então, é o sujeito composto. Então, é isso. Deixa a prof tentar colocar lá. Deixa eu tirar aqui e voltar. Deixa a prof tentar colocar lá o site para ver se a gente consegue. Vamos ver. Se eu consigo colocar aqui. Ah, não. Não. Isso aqui é outras coisas. Certo? Não diz nada aqui sobre a editora. Não diz. Não diz nada. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo colocar... Aqui, Pipoca e Nanquim. Espera aí. Pipoca. Cadê o I Nanquim aqui? Aqui. I Nanquim. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa aqui para vocês conseguirem entender. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui deles, né? Uma história em quadrinhos, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar para vocês verem que a prof conseguiu achar aqui. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Deixa a prof aumentar aqui. Esses são os 3, tá, gente? Então, ó, assistam lá para vocês verem que legal. Não vou deixar vocês assistirem tudo, porque é muito grande. Depois eu coloco esse link no Que Mágico e quem quiser assistir, pode assistir. Certo? Então, vamos lá. Vou colocar só um pouquinho. Muitos fãs aqui do canal Pipoca e Nanquim e da nossa editora conhecem um anime mangá chamado Hunter x Hunter. Nesse anime mangá diz que existem tesouros mundo afora, e existem esses profissionais, os Hunter, que vão atrás de caçar esses tesouros. É basicamente o que a editora Pipoca e Nanquim faz. A gente busca tesouros no meio dos quadrinhos espalhados mundo afora. E como tem coisa, né, galera? A ponto da gente descobrir ano passado alguns mangás que eram verdadeiras pérolas perdidas lá no Japão e que nunca saíam aqui no Brasil. E parando para pensar, o Japão é um país com uma indústria de quadrinhos riquíssima. E a gente descobriu alguns excelentes trabalhos. Imagina o quanto que ainda não tem lá pra gente pegar, gente. Pra gente não descobrir. Muita coisa. Nossa senhora, só imagina. O problema do Japão é que ele é longe, Bruninho. Aí demora pra chegar. Demora pra chegar. É verdade. É 24 horas de viagem, de avião. Toda vez que manda um e-mail, é um tempão pra responder. Só um pouquinho, gente. Deixa a prof tirar minha imagem aqui, que fica melhor para vocês assistirem. Pronto, vou continuar. É uma vida de ansiedades quando se envolve trabalhar com mangás e tal. E no meio desse vasto mercado, nós descobrimos um dos maiores autores de mangás de samurai vivos, ainda vivos. Ninguém mais, ninguém menos, vocês sabem o que nós estamos falando? Hiroshi Hirata! Gênio! Sucesso aqui da editora Pipoca e Nanquim no ano passado com
Kubidai, Rick e o Kenin. Olha o isso. preço da desonra. Mangá badaladíssimo, foi super comentado. Imediatamente a gente lançou o Hiroshi Hirata, virou um clássico aqui no Brasil também. Já é, cara. Merecido esse post Claro. dele. Ele é sensacional. Esses dias eu estava navegando na Amazon lá, eu fui ver as avaliações. Costumeiramente eu vejo as avaliações dos nossos livros As lá. estrelas, né? Cara, vocês já viram do Preço da Desonra? Não, faz Arrepia. tempo que eu Eu não vou mostrar vejo. pra vocês agora, vocês vão arrepiar. É mesmo? 785 avaliações. Ô, louco! Nota, 5 estrelas. Aí, ó. Eu acho que é o nosso livro com mais avaliação. Com mais avaliação. É um negócio impressionante. Ele entrou na Amazon, ele foi a pré-venda nossa, na época, bateu o recorde, superou Druna, que ficou muito tempo em pré-venda, fez um alto número, o Druna volume 3, né? 6 meses em pré-venda. Deu pra acumular bastante coisa. Ele em um mês bateu isso do Druna, vendeu pra caramba, logo esgotou, nós repomos, não faz muito tempo, e a gente viu agora que esgotou de novo o preço da desonra. Sorte que tinha um pouco no nosso estoque, agora vai voltar pra vai voltar Amazon de também. novo. Sucesso sensacional. absoluto. Ô, Bruninho, citando uma pessoa por quem eu tenho muito apreço, o Hiroshi Hirata é o Akira Kurosawa dos mangás. Com certeza, Alexandre, com certeza. Ele é o maioral dos mangás de samurai. Quem é essa pessoa? Sou eu. E claro que um mestre desses não poderia ficar apenas em um único título aqui dentro da editora. Afinal, a produção dele é vastíssima. Ele tem um monte de mangá. E agora, nós estamos trazendo nada mais, nada menos do que a maior e mais consagrada série dele, Satsuma Gishiden. Nossa senhora. Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Se vocês gostaram de O Preço da Desonra, vocês perdem por esperar para conferir Satsuma Gishiden. Porque, ó, ele tá muito melhor nesse trabalho. O primeiro ele fez de 71 a 73. 73. Esse daqui é de 78 a 82. Ele já tava mais maduro. Mais maduro. O Preço da Desonra já é sensacional. Pois Vocês já é. conheceram o traço dele, viram como é excepcional. Aí, bicho, é um épico, colossal. É. O grande lance é que o Preço da Desonra, ele é uma obra só que Exatamente depois o que ele eu ia revisitou e tal, mas é uma outra história, bem mais pra frente que ele fez. Apesar de ter um personagem, o Ranchiro, o tomador de promissórias, são várias histórias que ele vai contando, cada vez o Ranchiro numa missão. Aqui é um épico, é uma longa história. Isso aqui é uma obra realmente de fôlego, cara. Sim, Mostra o talude aí, os E ele todos é juntos. muito maior do que uma história de um personagem só, né, cara? Tanto é que ela se propõe a contar a história de uma região passando por muito tempo, cara. É um épico mesmo. Ele pegou um desafio pra si, pra contar essa história dessa envergadura, cara. É gigante. Tanto é que saiu em 5 volumes. A última versão dela japonesa são em 5 volumes. Aqui no Brasil a gente vai compilar em 3. E 3 calhamaços, Calhamaço, cara. São 3 mangazaços que já estão agora, nesse momento, em pré-venda. Ele prevendo os três! Os 3! Gente, o Brasil definiu bem. É uma história épica, com um traço arrebatador. Vocês vão ficar de cara, vocês vão pensar assim, Cara, eu já tinha gostado do Hirata, agora ele conseguiu se superar. Aqui, ô Bruninho, ele é muito, muito bom mesmo. Eu vou dizer que aqui ele remete aos grandes pintores da história, cara. Aos grandes artistas mesmo. Não tô falando só de quadrinhos, aos grandes artistas da história, cara. É, mano. Ele é monstruoso aqui. É um gênio do mangá com domínio pleno de seus poderes, cara. É isso. Você imagina, é um cara que. Eu imagino aqui, é um cara que sabe toda a história que ele quer contar. Ele é um puta do historiador também. Né? Ele sabe muito. É uma do história, Japão. e é tudo baseado em Baseado fatos. Então ele tem toda aquela história na cabeça dele, um domínio narrativo, um domínio de desenho, assim, absolutamente sem igual. Sem igual. É um negócio impressionante. Eu vou contar uma Sem história rapidinho aqui sobre eu revisando esse mangá. É. Gente, eu não sabia quase nada sobre ele. Chegou o mangá e eu fui fazer a revisão em casa. Peguei e comecei a ler. Pá. O que eu posso dizer é que as primeiras 100 páginas desse mangá estão entre o que melhor já foi produzido na história, cara. Eu revisei essas 100 páginas iniciais e quando terminou, sabe quando você É de tirar o fôlego, né? Exatamente. É de tirar o Sabe quando fôlego. você vê um filme que te deixa sem fôlego? Terminou, eu percebi que eu precisava voltar e revisar. Porque eu não tinha revisado. Caraca, Eu te juro, Bruninho, quando começou os diálogos tal, que acabou a circunstância que começa a história, eu falei... cara. É visceral, né? Eu voltei e comecei a ler, agora revisar, olhar os balões, olhar todos os negócios e cara. tal, porque eu E falei... é uma coisa, é uma sequência cinematográfica, né, Lê? Absurda. É ridículo. Absurda. E esse Alexandre tá falando de uma única sequência. Uma outra sequência. As primeiras páginas, a gente vai falar dela depois, porque é até legal pra criar o clima pro mangá. Uhum. Mas é um negócio assim, estupendo mesmo. Você vai ficar de cara, falar, eu não acredito que eu vi isso. Eu nunca vi. Como um criador fez isso em quadrinhos. Em cara. quadrinhos. Isso, Na exato. época em que ele fez, hein? Nossa Lembrando senhora, a vocês, Bruno.
nós falamos aqui de... 40 anos atrás, pô. Até 82 foi quando ele concluiu. Vamos fazer só como comparativo. Na mesma época, Marvel e DC era outro esquema de cena de luta. Sim. E não tinha muito quadrinho mudo, muita sequência sem balão. Caraca, velho! Enquanto isso, no Japão, a forma como o Hiroshi Hirato estava fazendo isso daqui... muito à frente de seu tempo, gente. E não foi à toa que ele influenciou meio mundo depois disso, assim. Tipo, ele é um dos grandes mestres do Gekiga e influenciou uma pá de mangaka depois, assim. Você lê algum mangá de samurai pós anos 80, vai ter influência do Satsuma, do Hiroshi Hirato. Inclusive, você lendo Satsuma Gishiden, você encontra paralelo em Vagabond, do Takehiko Inoue. Sim, sim. O Takehiko Inoue, com certeza, foi influenciado pelo trabalho não só do Hiroshi Hirato, mas também de todos os mestres do Gekiga. Gekiga são dramas adultos calcados na realidade, né? E aí nós falamos que, ok, o volume original, né, a coleção original, perdão, tem 5 volumes, que aqui a gente compilou em 3, tá? Para ficar mais fácil, fica uma trilogia, menos volumes para se vender. Sim, você vai completar tudo ainda este ano. Ainda esse ano, porque ela vai ser bimestral. Isso. O primeiro sai ao fim de agosto, aí pula setembro, outubro temos volume 2, pula novembro, dezembro se conclui a trilogia. Sensacional. O primeiro volume tem quantas páginas, Dani Boy? Você anotou aí? 452 páginas. E depois? O segundo, 460 e o terceiro, 436 páginas. Olha aí. O preço sugerido de capa. Estão preparados? Quanto, Daniel? R$ 69,90. R$ 69,90? Não joga, não joga. Bom, gente, então, quis mostrar um pedacinho, tá? Para vocês verem sobre a história dos 3 e como eles estão editando e publicando as histórias em quadrinhos. Agora em formas de mangá, certo? Vou deixar esse link lá no Que Mágico para quem quiser continuar assistindo, porque eu acho bem legal vocês verem como a evolução, né, e a transformação durante os anos passaram até pelas histórias em quadrinhos, certo? Então, era isso. Vou deixar a lição de casa lá no Que Mágico também para vocês. E é isto. Então, até o nosso próximo vídeo. Beijos para todos.